Olá, irmãos. Hoje nós estamos dando continuidade ao tema que nós estamos abordando, né? O poder do clamor, parte 6. E continuando nesse tema, nós damos continuidade na parte onde que o povo sai daquela etapa que eles estão, onde que eles chegaram nas 70 palmeiras, nas 12 fontes de águas. Aí depois de um determinado tempo eles saem de lá e começam a caminhar pelo deserto. E eles param um determinado local, e o que acontece? Eles estão com fome, porque eles estão no deserto, eles não estão num lugar que não tem nenhum local para... Igual hoje em dia, por exemplo, a gente está com fome, o que a gente vai? Vai no supermercado comprar comida, você vai na padaria comprar alguma coisa para você comer. Mas naquela época não tinha nada disso, não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha nada disso. Então o que acontece? Eles estão no deserto e estão simplesmente totalmente na dependência de Deus. 100% na dependência de Deus. Mas veja bem, uma das coisas que infelizmente eles faziam que não era para fazer, eles reclamavam. Eu imagino que a situação era muito difícil, irmão. Você imagina você estar no deserto, no calor de 50 graus de dia, menos 5 à noite, né? E você não tem uma provisão na hora que você quer de comida, de alimento, de água. Você não tem. Então, realmente, era uma situação muito difícil que eles estavam passando. Era uma situação muito difícil. E eles param em determinado momento no deserto e sentem fome, estão com fome. E eles, em vez deles irem conversar com Moisés, mas pedindo que o Senhor intervisse nessa situação, não, eles vão no sentido de conversar com Moisés, no sentido de reclamação, de murmuração. Esse que é o problema. Não teria até tanto problema se eles conversassem com Moisés, mas no sentido de pedindo a graça de Deus para socorrer eles a necessidade deles, né? Com humildade, não. Eles iam a Moisés pedindo no sentido de reclamação, de murmuração, reclamando, sabe? Naquele espírito de reclamação e murmuração, com Moisés. E isso daí foi uma coisa que atrasou muito a etapa, o tempo deles chegarem onde eles deviam ter chegado, que era na terra que manda leite e mel, que era o propósito de Deus na vida deles. Por isso que eu falo que nos dias de hoje, irmãos, a gente tem que vigiar a nossa boca. Por mais que você esteja passando por uma situação difícil, que você esteja sofrendo, mas freia a tua boca e não fala nada, não reclama nada, fica quieto. Guarda, fica quieto. E o melhor que você pode fazer numa situação dessa, mesmo que o cenário está ao contrário, você pega e fala da glória a Deus, né? Deus vai estar com a provisão, vai dar tudo certo. Fala uma palavra de vitória, mesmo no cenário contrário, fala uma palavra de vitória na tua vida. Mesmo com o cenário contrário, mesmo que você não está sentindo, não está vendo nada. Esse que é o certo a gente fazer. Porque aí você adianta o processo da onde você tem que chegar. Você adianta o processo. Mas veja bem, eles vão e murmuram, reclamam que eles não têm pão, não têm carne para comer, não têm pão para comer, né? Fala que lá no Egito eles tinham pão e carne à vontade, né? E realmente eles tinham pão e carne, mas eles estavam vivendo uma vida escrava. E agora Deus libertou eles da escravidão e estava levando eles para uma terra que manda leite e mel, um lugar abençoado. Só que até chegar desse local para a terra do outro local tem um processo. Esse processo que muitos de nós temos que tomar cuidado para a gente não atrasar o propósito de Deus na nossa vida. E vejam bem, eles estão indo no deserto, né? E reclamam com Moisés. Mas Deus pega e fala: eu ouvi a murmuração do meu povo, eu ouvi as suas reclamações. E Deus fala para Moisés: até quando esse povo vai ficar me colocando à prova? Ou seja, até quando eles vão ficar desconfiando que eu estou na vida deles, que eu sou com eles? Até quando? Né? E veja bem, aí Deus fala para Moisés, ó, durante 6 dias, eu vou mandar o pão do céu, que é o maná. E no 6º dia, eu vou mandar a porção dobrada. Porque como eu não vou mandar no sábado, então no 6º dia, que é a sexta-feira,
eu vou mandar a porção dobrada. Mas veja bem, é para eles pegar a sua porção de cada dia e não guardar para o dia seguinte. Essa era a instrução. E no sexto dia, que é na sexta-feira, eu dou porção dobrada para o sábado. Porque do sábado eu não vou mandar o pão. Mas vocês vão ter o dobro, que é para vocês comer a sexta e o sábado. Essa era a instrução, desse jeito. E o que eles faziam algumas vezes? Não eram todas as pessoas, mas que muitos faziam. Eles guardavam, Deus mandava o pão, o maná, que aparecia no chão do nada, e diz que está escrito na Bíblia que tinha gosto como bolo de mel, como pão de mel. E veja bem, eles pegavam aquele pão e às vezes guardavam para outro dia, sendo que Deus já falou que ia mandar no outro dia. E quando eles guardavam, aquele pão que eles guardavam para outro dia, amanhecia bichado, cheirando mal e com bichos, apodrecido. Porque, veja bem, eles não estavam confiando em Deus. Deus falou que ia mandar a provisão no outro dia. Então, como eles guardavam, significava que eles não estavam confiando em Deus. Não estavam desobedecendo a direção de Deus. Então, o que acontecia? Aquilo amanhecia estragado, podre, porque eles não estavam obedecendo. E no sexto dia, eles pegavam porção dobrada e comiam a quantidade do sexto dia, né? Quando chegava no sábado, no outro dia, a quantidade que eles tinham guardado para o sábado, amanhecia boa. Não amanhecia bichado, nem podre, não amanhecia com bicho, não amanhecia. Por quê? Porque Deus já tinha dado instrução que ia dar porção dobrada no sexto dia. Então você veja bem, como que em todos os detalhes tem a manifestação do poder de Deus. E Deus mandava codornas que vinham, de repente, do nada, de uma direção, e elas caíam, pousavam na terra, e eles pegavam essas codornas e faziam de alimentos para eles. Então veja que era uma provisão constante de Deus na vida deles, né? E Deus ficava irado, falava assim, até quando esse povo ficar desconfiado de mim? Né? Aí quando eles continuavam caminhando, quando a nuvem andava, eles andavam. Quando a coluna de fogo andava à noite, eles andavam também. Quando parava a nuvem e a coluna de fogo, eles paravam. E teve um determinado tempo também que faltou água. E na hora que faltou água, de novo, novamente, eles foram lá e reclamaram com Moisés. Murmuraram com Moisés. E falavam com eles mesmos, um com o outro, reclamando e murmurando. Né? E veja bem o que está escrito aqui, no capítulo 17, versículo 4. Então Moisés rogou a Yahvé, que é Deus, clamando, que farei este povo, porque pouco falta para que me apedrejem. Por isso que um dos temas dessa ministração, dessas etapas que nós estamos trabalhando, é o poder do clamor. Porque você pode ver que constantemente fala sobre o clamor aqui. Então o que o povo devia fazer? Clamar a Deus. Clamar a Deus. Moisés clamava a Deus e Deus dava a provisão. Deus dava a provisão. Aí Deus falou para Moisés. Vai até um determinado lugar que vai ter uma rocha, e eu vou estar naquele local, naquela rocha. E você toca com o cajado na rocha que vai brotar água. Agora você imagina uma sequência de milagres um atrás do outro. Você imagina da rocha sair água no meio do deserto. Você imagina que sobrenatural que não é isso. Que sobrenatural que não é. E eles foram até lá, Moisés foi até lá. Tocou na rocha e saiu água da rocha. Saiu água. E supriu a necessidade do povo. Supriu a necessidade do povo. E logo em seguida, que eles supriu a necessidade deles, passou um período, o que acontece? Um povo inimigo, os amalequitas, vieram para atacar o povo de Deus. Vieram para atacar. E Moisés deu a ordem a Josué, que Josué era o seu assistente. Falou, Josué, você pega os homens, os guerreiros, e você vai combater Amaleque. Eu vou subir na colina lá no alto junto com Arão, e vou ficar lá orando a Deus enquanto você está em guerra lá embaixo. E está escrito na Bíblia que quando Moisés ficava com os braços para o alto, o povo de Deus prevalecia. Mas quando os braços de Moisés abaixavam, prevalecia Amaleque. Olha só que interessante. Ou seja,
Enquanto você não reclama, não murmura e permanece confiando em Deus, você vai prevalecendo. Você vai se mantendo junto com Deus e você vai prevalecendo. Não significa que você não está enfrentando dificuldades, porque veja bem, eles estavam no deserto e estavam enfrentando uma guerra com o povo inimigo. Ou seja, eles estavam enfrentando dificuldades. Trazendo para os dias de hoje, você pode estar enfrentando dificuldades, mas você não pode deixar o teu braço descer. Você não pode abaixar o teu braço. O que é abaixar teu braço? Abaixar teu braço é você entrar na murmuração, na reclamação. É você parar de orar. É você parar de jejuar. É você, no seu interior, você desconfiar de Deus. É você achar que Deus não está com você no seu interior, devido àquela circunstância que você está vivendo. Isso aí é abaixar o braço. E é tudo que o inimigo quer. Para quê? Para ele prevalecer na tua vida. Porque quando você abaixa o braço, você dá espaço para o inimigo prevalecer. Aí o que acontece? Colocaram 2 pilares de pedra em cada braço de Moisés, para ele se manter os braços levantados. E nisso está escrito que o povo de Deus venceu totalmente. O povo de Deus venceu totalmente os inimigos. Acabou com a raça deles, venceu todos eles. Venceu todos eles. E Deus falou assim, que iria eliminar o nome de Amaleque da face da terra. Mas que de geração em geração ele está enfrentando Amaleque. Olha que estranho, né? Falou que ia eliminar o nome dele, mas ao mesmo tempo falou que de geração em geração está enfrentando Amaleque. Ou seja, o nome do Amaleque realmente foi eliminado da terra. Aquele povo foi eliminado. Mas acontece que de geração em geração, o povo de Deus enfrenta lutas. Enquanto a gente não chegar no céu, infelizmente vai ter momentos que nós vamos enfrentar lutas. Não que a nossa vida vai ser constantemente dessa forma. Mas há momentos que a gente pode enfrentar lutas. Mas o mais importante é no nosso entendimento. A gente ter a maturidade de saber já o que fazer diante das lutas. Pareceu uma luta, o que eu vou fazer? Eu vou permanecer em Deus, em Cristo, em Jesus. Eu não vou me deixar. A tristeza pode até vir, irmão, da nossa vida. Você pode até, não é que você não vai se sentir triste ou abalado. Você vai se sentir. Mas você não pode deixar isso te dominar. Se você permanecer nessa situação. É isso que a gente não pode permanecer. A gente tem que se livrar disso, desse sentimento, e buscar em Deus. E buscar em Deus. Você pode fazer uma experiência, se caso você nunca fez isso. Se você estiver triste e abalado, se você tirar um tempo de adoração e de busca de Deus, um tempo buscando a presença de Deus, você pode perceber que quando você terminar de orar e de adorar, parece que você renovou, que aquele sentimento de tristeza acabou, de angústia. Por quê? Porque você recebeu a visitação do Espírito Santo, ele já habita em você, ele já habita, mas você recebe o renovo, o fortalecimento de Deus. Então, irmão, é essa direção que eu gostaria que Deus nos trouxe hoje, porque essa palavra eu estou pregando para você, mas também estou pregando para mim também. Estou pregando para mim também, não é só para você, né? Eu também preciso disso, preciso praticar isso, preciso ter esse entendimento. E eu espero que isso tenha te abençoado. Espero que Deus te abençoe, né? E eu declaro que você vai continuar vencendo, vai continuar firme em Cristo, né? E que a bênção do Senhor vai chegar na tua vida em um determinado tempo de Deus, o tempo de Deus, isso vai acontecer. Porque você já é uma bênção. Você já é. Não é que a bênção ela vai se manifestar, ela vai se materializar, mas você já é uma bênção já. Porque você está em Cristo, então você já é. Amém? Eu espero que você tenha de alguma forma isso tenha te ajudado, tenha te fortalecido. Eu te convido a você dar o like para nos ajudar aqui em relação ao YouTube, está continuando trazendo essas ministrações, né? Que você se inscreva no canal, deixe os seus comentários, seja o que for, deixe o seu comentário, algum assunto que você quer que a gente se aborde, alguma pergunta, algum assunto que você quer que a gente aborde aqui, né? Para a gente abordar sobre esse assunto, trazer uma direção, né? Seja o que for, nós estamos aqui para contribuir
e dentro do nosso entendimento, daquilo que Deus nos deu de conhecimento e sabedoria, passar para vocês, para lhes abençoar. Amém? Deus te abençoe e um abraço.